Jesus disse: eu sou a luz. Quem me segue anda iluminado. Quem me segue discerne, enxerga, compreende. Quem me segue tem sabedoria para decidir diante do bom e diante daquilo que não é bom. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Se quiseres viver em família iluminados, tem que ser através de mim, porque eu sou a luz. Se quiseres viver numa família longe da mentira, tem que ser através de mim, porque eu sou a verdade. Se quiser trilhar em família caminhos seguros, tem que ser através de mim, porque eu sou o caminho. Eu sou a luz, o caminho, a verdade. E se quiserem viver, tem família, tem que ser através de mim, porque eu sou a vida. É como Jesus se define. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue anda iluminado. Iluminado. Mas para que nós vivamos essa experiência da luz, nós precisamos buscar a luz. Aí São João diz: a luz veio para todos. A luz veio para todos, mas alguns disseram não à luz e preferiram as trevas. A luz veio para todos, mas alguns disseram não à luz, diz São João, e preferiram as trevas. São João diz ainda: para aqueles que viviam nas trevas, surgiu uma grande luz. Se você tivesse que definir o momento atual da tua família hoje, definiria como uma família iluminada? Ou uma família envolta a nuvens escuras? E se as nuvens escuras estão pousando sobre a tua família, o que fazer para dissipar a escuridão da tua família que foi feita para brilhar? Deus te deu. E Deus não nos dá nada de ruim. Deus só nos dá coisas boas. Às vezes as coisas boas que Ele nos dá, nós deixamos ofuscar. E aí a gente precisa de vez em quando soprar, para de novo entrar em contato com a essência da riqueza do que a gente tem. Olhem os vossos casamentos, olhem as vossas famílias. Tudo começa com encanto, com consideração, com cumplicidade, com carinho, com respeito, com paixão. De repente, nós vamos perdendo e nos desconectando do que é essencial. E lá pelas tantas, alguém pode dizer: mas não é aquele que eu me casei, não é aquela que eu me casei. É sim. De repente, aquele e aquela se esqueceram, os dois, daquilo que é essencial, de reatiçar o que é essencial. Reatiçar o que é essencial. E o que é essencial, minha gente, não tem prazo de validade. Quem disse que amar tem prazo de validade? Quem disse que ser amigo tem prazo de validade? Quem disse que respeitar tem prazo de validade? Por isso, nós podemos viver essa essência durante toda a nossa vida, mas a gente precisa reatiçar constantemente. E aí, quando eu falo às vezes para os maridos, eu digo: olha, casados, mas eternos namorados. Olha que bacana, né? Casados, mas eternos namorados. E nada dessa desculpa: porque agora tem filho, agora eu não consigo mais te ver, eu não tenho mais tempo para você. Primeiro, porque não é justo
esquecer a ordem cronológica, esquecer de quem veio primeiro por quem veio depois. Eu entrei primeiro na tua vida como marido e tu entraste na minha vida como mulher. Depois, os filhos que entrarão, passarão um tempo e depois voarão. E a nós restará apenas torcer para que eles voltem de vez em quando. Sim ou não? Sim. Então, se alguém dentre nós estiver usando aquela desculpa de que é porque agora tem filho, é claro que os filhos alteram a dinâmica, mas é uma questão de prioridade. Nós precisamos priorizar o amor primeiro, sempre. O amor primeiro, sempre. O primeiro objetivo do casamento é unir, depois procriar. E alguns, por exemplo, só unem, não procriam por questões biológicas, genéticas, e nem conseguem. E outros adotam, que também é uma coisa boa, porque a relação do amor não está condicionada só à genética, mas o amor ao coração. Então não é problema se nós decidimos adotar uma criança, não é? Se nós decidimos adotar uma criança. Adotar alguém é uma atitude principalmente do coração, né? Do coração. Então vejamos bem, todos os anos a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a nossa igreja, institui uma semana que é chamada de Semana Nacional da Família. E nessa semana, que começa no Dia dos Pais, ela sempre traz um tema para a gente refletir, né? Vocês estão vendo aqui, olha o tema desse ano. Vamos ler juntos qual é o tema? Família. Lema embaixo, corações ardentes, pés a caminho. Família, fonte de vocações. O que é vocação? É aquilo que você já nasce com. Todos nós, quando Deus cria, Ele coloca em nós uma voz. Nós chamamos voces. Vocação, voces, em latim. E esta voz é que nos inspira, que nos anima, que nos faz querer, que nos faz escolher, que nos faz vibrar. Alguns, a vocação é para a vida religiosa. Outros, a vocação é para a vida missionária. Outros, a vocação é para a vida matrimonial. Criar filhos, por exemplo, ter uma família, e se realizam nisso. Mas todos nós, se quisermos viver felizes, nós precisamos de vez em quando nos perguntar: Deus me fez e me colocou aqui para quê? Ele não me fez para o nada. Vamos prestar atenção na ação, na força e na voz de Deus dentro de mim. E quantas vezes a gente insiste em não escutar o que Deus exatamente tem para nos dizer, né? O que Deus tem para nos dizer. Então a gente diz, olha, a família é o lugar onde essa voz tem que ser animada, essa voz tem que ser percebida, essa voz tem que ser alimentada, essa voz tem que ser nutrida, energizada. Vocês já perceberam, às vezes o filho diz assim, eu queria ser isso na vida. Não, isso não. Isso não. Você tem que fazer isto. Porque nós precisamos estar preocupados com a profissão dos nossos filhos, mas sem antes deixarmos de nos debruçarmos sobre o que Deus quer de nós. Eu não posso pautar as minhas decisões somente pela questão financeira. O juiz levou o filho para fazer um teste vocacional no meu consultório.
E quando entrou, o juiz disse no primeiro momento: olha, padre, eu já falei para ele que ele tem 3 opções: ser médico, ser engenheiro e, posteriormente, juiz, advogado. Quando eu realizei o teste com o garoto, o teste deu música. E aí eu chamei o pai e mostrei o teste para ele: olha, esse teste não é fruto da decisão do padre Linoel, é um teste científico. Eu só apliquei. Mas tem alguma coisa a ver com esse seu filho? E ele só sacudiu a cabeça e disse: tudo. Tudo. Ele sempre quis música, 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 música. Mas o pai não trouxera isto. Quando eu mostrei para o menino: escuta, olha o resultado do teu teste. É isso mesmo que você quer ser? Ele disse: é isso mesmo. O meu grande sonho é ser DJ. E eu falei para ele: o teu pai vai te matar. Então, e ele me deu toda uma aula sobre um show que estava acontecendo em São Paulo naquela época, chamado de Lollapalooza. E ele estava antenado com isto, e ele sabia o nome de todos os DJs internacionais, inclusive de faculdades que tinham este curso. Mas eu resolvi a questão do teste, eles foram embora, porque era um problema de família, eles iam resolver isso em casa, né? O marido disse: eu nem sei como eu vou falar disso para a mãe dele. Bom, isso é coisa de família, é com vocês. Mas me chamou a atenção, quando o juiz estava saindo da minha sala, ele disse: daqui uns dias, quem vai vir fazer teste sou eu. Falei: como assim, doutor? Você é juiz e tem pouco tempo para se aposentar. Que história é essa de vir fazer teste vocacional? Ele disse: eu caí no mundo jurídico por acaso. Meu grande desejo é ser médico. Está vendo? Meu grande desejo é ser médico. Olha, para mim foi tão insignificante me tornar juiz, que eu não convidei nem minha família, quando eu passei no concurso, para celebrar, porque não estava na alma. Vocês estão entendendo isso? Mas, filho, você vai fazer isso porque dá mais dinheiro. Não é porque você se sente feliz. E aí eu posso fazer isso porque dá mais dinheiro, mas me torno um mercenário. Me torno um mercenário, e o meu trabalho vai ser um arrastar de corrente, porque eu não estou com a alma, isso não está em mim. Padre, mas a gente não pode escolher? Pode, mas sem esquecer, né? Sem esquecer. O médico disse para mim: padre, eu acho que às vezes eu tenho algum problema de dupla personalidade. Falei: como assim? O senhor não é cirurgião? Não, né? Porque se for, Deus me livre. Dupla personalidade? Ele falou: eu gosto muito da medicina, mas eu gosto muito da fazenda. Falei: olha, mas não tem nenhum problema, se você se realiza nessas duas instâncias, né? Se você se realiza nessas duas instâncias. Então, o que a igreja traz para nós, família? Atentemos para a vocação que surge dentro da tua família. A família é a fonte de todas as vocações. É no seio da família, aí que é chamada de igreja doméstica, onde tem um sacerdote e uma sacerdotisa, que é um pai e uma mãe, e lá tem um templo, e tem uma igreja, que é chamada de igreja doméstica. E o sacerdote e essa sacerdotisa são vocês, que tem a responsabilidade de apresentar o mundo para os filhos e os filhos para o mundo. Eles vêm sem nada. A gente não vem preconceituoso, não se nasce racista, não se nasce violento, não se nasce opressor, discriminando ninguém, corrupto. Isto nós vamos aprendendo. E como primeiro lugar de aprendizagem é a família, esses mediadores primários, que é papai e mamãe, tem que estarem muito atentos.
porque eles vão construindo. Se você não apresenta o mundo para eles, e eles para o mundo a partir dos teus valores, o mundo se apresenta do seu jeito. E quando você acordar, já é tarde. Porque ele já absorveu toda a apresentação convincente e eloquente do mundo, que o mundo fez exatamente para ele. Então aí nós dizemos, a família de gente é a família de imperfeitos. Por isso ali diz assim, olha, igreja doméstica com suas alegrias, tristeza, tem também seus dons, suas fragilidades. Deus chama as diferentes vocações para servir a igreja na multiplicidade de carisma e também da missão. Eu gosto de uma expressão do Papa Francisco quando ele diz, família, lugar de perdão. Sim, é uma espécie de laboratório. Pai é imperfeito, mãe é imperfeita, filha é imperfeita. Então, família é um grupo de imperfeitos. Então, um lugar propício para a gente fazer experiência do perdão. Como é que você lida com as fragilidades e as imperfeições? É um perfeccionista? Porque se for perfeccionista, tem que viver num outro planeta. Porque viver aqui e agora é viver exatamente com luzes e sombras, fragilidades e tudo. Eu, às vezes, fico achando graça com algumas situações do meu trabalho, às vezes com os casais. Esses dias, a senhora disse para mim, padre, eu hoje tenho até vergonha de lhe dizer o que eu vou lhe dizer hoje. Falei, mas você está com vergonha e vai me dizer, mas eu tenho que lhe dizer. E o que foi que houve de tão grave? Em 30 anos, meu marido mentiu pela primeira vez para mim. Peguei meu marido uma mentira. E eu falei, tu tá no lucro. 30 anos, a primeira vez uma mentira, não é? A primeira vez uma mentira em 30 anos. Mas o que aconteceu? Não, mas ele foi para uma pisadinha aí, não sei aonde, em algum lugar, não é? Mas não teve nada demais, ele foi com amigos. E quando eu perguntei para ele, por que você não falou? Ah, porque se eu dissesse, ela não ia deixar. Opa, relação vertical, eu peço, tu deixas ou não deixas? Ou é uma relação horizontal? Vocação vertical é de pai e filho, marido e mulher é horizontal. Por isso, Deus tira do lado da costela, e não da frente, nem de trás, nem do pé, nem da cabeça. Do lado, para caminharem juntos na mesma direção, né? Claro, eu estou dando um exemplo aqui para a gente pensar um pouco nessas relações que às vezes a gente insiste em transformá-la em relações verticais. Quando o casamento, e Deus disse, e eu vou lhe dar uma companheira, carne da tua carne, osso do teu osso, que você pode se ver, perceber, compreender, né? Então, quando a gente compreende essa verticalidade, horizontalidade é importante. Quanto mais as nossas famílias compreendem a importância de cultivar dentro dos lares os valores cristãos, mais veremos surgir a vocação para servir toda a igreja. Alguns dos filhos e alguns dos netos têm falado que querem ser padres, e você o que tem dito? Ou está colocando o filho, olha, tu vai para o cursinho, porque tem que passar no vestibular, que você tem que ser médico, você tem que ser engenheiro, ou o que é mesmo que você quer, meu filho? Tem essa oportunidade? Eu entrei no seminário e eu já tinha 19 anos, 20 anos. A ideia inicial era ser advogado. E os professores incentivavam, e a minha família já estava animada também, mas como eu sempre fui de igreja, e aí o meu bispo dizia assim, padre Linoel, olha Linoel, tu tem vocação, vai para o seminário. E eu dizia, que história de tem vocação para ser cristão, mas padre não, eu quero casar, ter filhos, e tranquilamente. Gostava das minhas festas, dos meus forrós, dos carnavais da minha cidade, não é? Então, nada disso. Mas quando foi no final do ensino médio, já prestes a ir para São Luís, estava tudo arrumado, eu falei, mas ser advogado
Não. Ser padre. Então eu falei na minha família, eu não vou mais para São Luís, eu vou ser padre. A casa caiu. Isso não dá resultado para ninguém. Padre, meu filho, isso não dá mais resultado para ninguém, tu vai ser padre. Olha a vida de padre, os padres vivem por aí. Mas eu quero ser padre. Vai, mas não conta conosco. Olha aí, vai, mas não conta conosco. Depois, como eles não conseguiram me persuadir, eles apelaram para a questão da raça. E um dia, a minha mãe me disse, meu filho, você já viu padre negro? Falei, não, mas vai passar a ter, porque eu quero ser padre. Eu quero ser padre. Essa história toda. Depois, por exemplo, eu vim para o seminário, eles ficaram um ano sem mandar carta. Naquela época ainda não tinha telefone, era telegrama mesmo, 15 dias para ir, 15 dias para voltar. E eu em Anápolis, e a família em Santa Inês, Maranhão. E aí, no período de férias, eu não fui. Falei, eles não querem, não estão respondendo minhas cartas, eu não fui. Fui para Rio Verde, para casa de amigos. Aí, em agosto, eu recebi uma cartinha. Era ainda, e depois um telefone, daquele que a gente ficava no posto da Telma, né, dona Lília? Ficava lá na fila, né, esperando a hora de chamar. E a minha mãe só compreendeu isso do meu diaconato. Aí, o meu diaconato, ela ficou muito mexida, porque as pessoas foram parabenizá-la, e aí ela se sentiu muito culpada pelos desestímulos que ela tinha dito naquele tempo para mim, mas aí ela começou a me abraçar. Agora, se eu dissesse que eu não queria mais ser padre, para ela era um problema, né? Eu ia, por exemplo, nas férias, e aí eu ia às vezes com alguns colegas, vamos em São Luís, na praia. Ela me chamava, eu já com 40 anos. Tome muito cuidado, viu? Cuidado aonde você vai. Se for tomar alguma coisa, com cuidado. E olha, meu filho, a vida de padre é igual uma roupa branca. Qualquer mancha aparece. Vocês estão entendendo? Me lembro bem de saudosa memória, né? E eu ouvindo aquelas histórias todas, dizendo, mas gente, minha mãe falando comigo que se eu fosse criança, né? E eu com uma paróquia inteira e orientando as pessoas, já era profissional, mas era minha mãe. Ali era a mamãe falando. Pode passar. Com os corações ardentes e pés a caminho. Nos unimos ao sínodo e aos frutos do ano vocacional, porque esse tema, família, celeiro de vocações, está ligado ao ano vocacional que a igreja tem para nós até o mês de novembro. Nós vamos estar refletindo exatamente sobre vocação, o ano vocacional. Então, essa Semana da Família veio trazendo essa conexão, esse link com o ano vocacional, fortalecendo nossas famílias, nos vínculos de amor, de fecundidade vocacional. Não deixemos de semear nunca, de falar sobre a alegria de responder o sim a Deus. Nunca deixemos de ir ao encontro daqueles que precisam ser ajudados no discernimento. Nunca esqueçamos de dobrar os joelhos, insistindo para que Deus envie operários para a vossa messe. Eu não quero que o meu filho seja padre. Mas como eu gostaria, quando precisa de um padre, ter um padre ao alcance das minhas mãos. E quando não está ao alcance das mãos, é muito difícil, porque é muito difícil, ou não se acha padre e não tem padre. E o que a gente tem feito pelas vocações sacerdotais e religiosas, animado essa gente? E elas estão aí, porque as coisas de Deus, né? É coisa de Deus, e as coisas de Deus continuam aí. Plantemos amor e fé nas nossas famílias, e Deus irá fazer crescer e fortificar vocações para toda a igreja. Então, aquilo que eu disse, nesse ano de 2023, foi escolhido para lembrar e proporcionar e redescobrir o dom que cada um recebeu como presente de Deus. Qual é o presente de Deus? A vocação. Se existe um lugar privilegiado para a gente valorizar essa descoberta, esse lugar chama-se família. E é por isso que ela é fonte
de vocações. É nela que as vocações precisam ser trabalhadas. Isto é, cada família deve proporcionar para os seus membros descobrirem aquele chamado que Deus, no seu infinito amor, colocou no íntimo de cada coração e que cada uma coisa é possibilidade de felicidade. Às vezes eu experimento isso no consultório. O que é que dá sentido à tua vida? Padre, não sei. Sim, mas tu está fazendo isso? Mas não sei, estou fazendo. Não sei. Isso não está na alma. Se está na minha alma, eu vibro com isso. Eu me alegro com isso. Corpo e alma. Isso está na minha alma. Eu sou pai por vocação. E, portanto, eu vivo a minha paternidade intensamente. Eu sou padre por vocação, eu vibro com o meu sacerdócio intensamente. Eu sou missionário, eu vibro com a minha missão. Eu sou mãe, eu vibro com a minha maternidade. Se assim não for, passa a ser um arrastar de correntes. Pensa como é ruim. Eu digo, Deus seria o mais miserável dos pais se ele fizesse um filho e uma filha para arrastarem correntes. Todo pai vibra com a felicidade dos filhos. Deus é pai. Deus é pai. Então, quando a gente compreende nessa dimensão, pode passar. Então é importante que a família se preocupe com a profissão, sim, dos membros. Padre, mas você está dizendo que eu não devo orientar meu filho para um trabalho que dê um pouquinho mais de dinheiro? Sim, não estou dizendo isso. Preocupado, mas sem esquecer a vocação. Profissão eu escolho. Vocação é Deus que imprime em mim. Deus que imprime em mim. Vocação eu escolho, não quero mais. Profissão. Estou cansado da medicina, estou cansado da advocacia, estou cansado do trabalho X ou Y. Mas quando esse indivíduo, a vocação dele é esta, ele continua polícia. Vocês já viram? Ele está aposentado, mas ele continua polícia. Polícia, respirando polícia, porque isso está exatamente na alma. Eu estou dando um pequeno exemplo, Estou dando um pequeno exemplo. O chamado foi Deus quem fez. Ninguém tem o direito de interferir nele, mas nós temos a responsabilidade de facilitar a descoberta, porque todos nós somos vocacionados no Senhor. Primeiro chamado que Deus nos faz, chamados a ser pai. Chamados a ser pai. E aí eu falei no Dia dos Pais para os homens, vocês têm certeza e clareza do título que vocês têm? O título que vocês têm não é de padrinho, de sogro, de genro, de cunhado, nem de irmão, de parente. O título que vocês têm é o título de Deus. Deus é Pai. Deus é Pai. E Jesus, quando disse, quando vocês quiserem se dirigirem a Deus, digam assim, Pai e nosso que estás no céu. Deus é Pai. Pai nosso que estás no céu. Então a paternidade é vocação dada por Deus, Vamos refletir sobre a grandiosidade e a ternura de ser pai. Quais são as características dessa vocação? O que é um pai? Ser pai é uma vocação, é doação, é persistência, é decisão, é razão, mas é também emoção. É ser presença de Deus. É corrigir quando necessário, mas também proteger, ensinar e perdoar. São José, patrono universal da igreja, é também modelo de pai perfeito. Sendo um homem temente a Deus, ele recebe a missão de criar o menino Jesus. Essa é a vocação de cada pai que tem a missão sagrada de gerar e ser verdadeiro mensageiro de Deus na vida dos filhos. Como é que teu filho te vê como pai? É um pai presente?
Ou é um pai que compra presentes? Presentes não substitui presença. Porque por mais cara que seja o que você dê para o seu filho, a coisa não tem sentimento, não tem sinestesia. A coisa não diz que bom que você veio, você é importante, sinta a minha força e o meu abraço. Essa prerrogativa é só do humano. Então, as coisas são, o ser humano é. Há uma diferença, Há uma diferença. Existência e essência. Então, a igreja quer que nós, na condição de família, entendamos isso. Sejamos famílias com qualidade. Onde a gente vive essa coisa boa, olha, da cumplicidade, do amor, do respeito, da alegria. E aí, quando o pai me diz, eu vivo o tempo todo trabalhando para não faltar nada em casa. Sim, mas você está falando de não faltar nada do que tem na loja para vender? Ou também está preocupado com coisas que não está à venda? O abraço, o diálogo, a cumplicidade, o companheirismo, o respeito. Isso não está na loja, guarda teu dinheiro. Porque o dinheiro só compra o que estiver à venda. Isso não está à venda. É uma prerrogativa do coração, minha gente. Então, trabalhem sim, sejam provedores, mas sejam também humanizadores. O que é humanizar? É viver com gente e como gente. Viver com gente e como gente. Não apenas ser provedor, Tem um alto poder aquisitivo, mas um baixo poder humano. Um alto poder aquisitivo, um baixo poder humano. Então, família, quando a vocação de ser pai, é exatamente, olha aí, o pai é a estabilidade do lar, a segurança da esposa e dos filhos, que esperam do pai amor, fidelidade, carinho e proteção. Olha que coisa bacana. Vamos ler juntos aqui quando o pai ama a sua esposa e a respeita, os filhos também. Mais uma vez, quando os pais... Concordam? Sim ou não? Sim. E eu escuto, olha, padre, nossa vida está boa, nossas crianças estão bem, porque nós estamos bem. Quando a gente está brigado, está se desentendendo sempre, as crianças também ficam todas estressadas. Porque a família produz gente saudável e gente doente. Vai depender da dinâmica. É a dinâmica da nossa família. Por isso que, às vezes, a gente tem que atender a família inteira. Porque o que eles me levam ali é só um porta-voz dos problemas da família. É só o bode expiatório. Então é o sistema familiar que às vezes precisa ser reorganizado. E a palavra de Deus reorganiza. A palavra de Deus renova, reconstrói todas as coisas. Graças a Deus, Graças a Deus. Então, vocação de ser pai não pode ser de improviso, por isso o Padre Zezinho canta naquela canção que nenhuma família comece qualquer de repente. Coisas importantes não se improvisa, porque é temerário construir o prédio e só no segundo andar descobrir que o alicerce não estava bom, O alicerce não estava bom. Então precisa começar do começo. O pai é o primeiro modelo que os filhos têm do próprio Deus. Uma vez, numa aula de catequese, a criança disse, estávamos falando que o pai da terra era a expressão do pai do céu. E a criança disse, eu não gosto de Deus. Eu falei, mas como assim você não gosta de Deus? Depois de termos dito que Deus fez todas as coisas, Deus nos ama, fez as estrelas, nos fez, nos criou. Mas no momento que eu comparei Deus ao Pai, ele disse que não gostava de Deus. E aí isso me chamou a atenção. E olha o que ele me disse. Eu não gosto do meu pai.
Ah, então se Deus é pai e parece com meu pai, então Deus não pode ser boa coisa. Não é? Ele deve ter pensado, olha que coisa incrível, não é? Olha que coisa incrível. Então, quando a gente diz o pai é o primeiro modelo que os filhos têm do próprio Deus, o pai é o primeiro educador dos filhos, tem a missão que só pode se realizar com amor. Educar é colaborar com Deus. Educar, minha gente, que não necessariamente é sinônimo de punir. Educar é criar consciência, despertar encantamento. Educar é criar sentido. Eu abraço o que faz sentido para mim. Por isso essa expressão de filho, olha, você não vai fazer isso porque eu não quero, e eu sou teu pai. Errado. A criança não é adulto em miniatura, mas ela tem capacidade reflexiva. Por que é que o papai não quer? E o papai vai explicar, falando das consequências na linguagem dele. Então, educar não é punir, é criar consciência. Então, faz sentido para mim. E a criança também tem capacidade de construir sentido na vida dela, não é? De construir sentido na vida dela. O pai também precisa ser presente na vida dos filhos, especialmente na infância, porque o primeiro gesto de aprendizagem é a imitação. O filho imita o pai. E a filha imita a mãe, é muito comum. Por isso que o filho quer usar a calça do pai, o chapéu do pai, a bota do pai, que cabe 4 pés dele, né? A filha usa o batom e etc. A linguagem, o repertório de linguagem. Eu me lembro quando eu era psicólogo numa escola de freiras lá em Belém, um certo dia um aluno chamou o outro de filho de uma égua. Paraense, né? Eles são muito filho de uma égua. Aí era um colégio de freira e as irmãs chamaram esse menino e vamos chamar a mãe para saber porque onde é que esse menino está aprendendo isso? Chamando a mãe do outro de égua. Né? E aí isso foi parar na minha sala, né? Eu era psicólogo da escola. E aí a irmã disse, olha, eu quero saber aonde foi que este menino aprendeu chamar o outro de filho de uma égua. Porque aqui na nossa escola, essa linguagem não existe. E a mãe disse, aquela paraense, bem, irmã, eu lamento lhe informar, mas ele aprendeu isso, foi aqui. Que se fosse lá em casa, era filho da puta. Não seria filho de uma égua. Né? Então, aquela linguagem não era a linguagem daquele menino, da casa daquele menino. Né? Porque a linguagem que eles trazem é a deles. Essa linguagem é construída. O pai deve ter a sabedoria de orientar o filho na vocação, na profissão, e não deve impor a sua vontade. Eu gostaria muito de ser médico, e não fui. Eu quero que meu filho seja. Será? Será que ele quer? Pode ser que ele não queira. Mas meu filho, foi sempre um grande sonho. Olha, o sonho diz respeito a uma única pessoa, ao próprio sonhador. Cada um tem o seu. Né? O sonho diz respeito a uma única pessoa, ao próprio sonhador. Você não tem o direito e nem o dever de sonhar por mim. Você tem o direito de me ajudar a realizar o sonho que é meu. E às vezes a gente sofre porque a gente traz para cá o que não é de cá, é de lá. E não vai resolver, vai sofrer e não vai resolver. Porque esse sonho não é daqui, é de lá. Então eu posso ajudar o outro a realizar o sonho que é dele. A família é um cenário propício para a gente viver essa experiência. Nós somos chamados a graça e missão. A vocação é graça e missão. Olha, a vocação é fruto da graça recebida de Deus. E a missão nasce a partir da experiência com a pessoa de Jesus Cristo. O que nos leva a sentir abrasamento no coração e nos desafia a colocar-nos a serviço da evangelização. O verbo chamar não pode ser entendido como um convite, mas como um mandato. É uma ordem, no sentido de ser o eleito, construído. Aí nós temos um jovem médico, formou, e ele disse, eu não quero ser médico, eu quero ser padre. Uai, mas depois de formado, sim, eu quero ser padre.
E está no nosso seminário lá em Palmas, né? Está no nosso seminário lá em Palmas. E ajuda como médico por lá em algumas coisas, mas ele abdicou disso. E agora nas férias ele me disse, olha padre, o que é que a gente pode fazer junto com a comunidade? Juntando a psicologia, a religião, a medicina, mas para os pobres, para as pessoas. Ah, mas esse indivíduo vai deixar um salário de não sei quantos mil por mês e estudou numa faculdade particular? Ah, quando Deus chama, isso é com Ele, está vendo? Por isso a gente está dizendo, olha, é fruto da graça recebida de Deus, não é um convite, é uma ordem. O verbo chamar não pode ser entendido como um convite, mas como um mandado, é uma ordem. Eu vos envio de Jesus, no sentido de ser eleito, constituído, e ser estabelecido para cumprir uma missão. Para cumprir uma missão. Somos chamados a ser povo de Deus. Como assim, padre? Olha, a realidade do povo de Deus, a gente vai começar a entender lá no Antigo Testamento. Quando Deus se dirige ao velho Abraão e o chama a deixar tudo e se pôr a caminho por uma terra prometida, Deus diz a ele, eu vou te dar uma descendência incontável como as estrelas. É o primeiro povo de Deus. Depois, mais tarde, veio Jesus, que por meio do Espírito Santo congregou outras e outras multidões, ide pelo mundo inteiro, fazendo com que todos sejam discípulos meus, e eu estarei convosco todos os dias. Então, chamados a ser povo de Deus. Vamos lá. O povo de Deus não deve se referir a um determinado grupo de fiéis. Quem é o povo de Deus? É um grupo privilegiado ou superior a qualquer outro grupo? Claro que não. Dentro da igreja ou fora dela, mas sim, é a universalidade. Por isso nós fazemos parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Catolicidade em todo o mundo, apostólica, fundamentada nos apóstolos. Vocação é dom, graça de Deus. Não devemos ser vivida de maneira isolada. Deus não nos dá missão para a gente, é para fazer outras coisas. Imagina, nós temos os sacramentos. Temos ordem, que é o padre que recebe, e o matrimônio, que é vocês. Nós chamamos esse de sacramentos do serviço. Ordem e matrimônio é. Como assim, padre? Do serviço porque eu não me tornei padre para mim. E você não se casou com você casou com outro. O ministério está ligado a outro. Ordem e matrimônio, ministério do serviço. Eu vivo, não vivo para mim. Por isso não me casei comigo e não me tornei padre para mim. Me tornei padre para os outros. Então, quem não quer enxergar o outro, não case. Fique solteiro. Porque o outro é tão importante no casamento que eu me caso com o outro. E quando eu caso com o outro, eu mudo, inclusive, o meu estado legal. Estado civil, casado. Até onde é solteiro, está vendo? Não é mais solteiro, estado civil, então muda até a questão legal. O estado civil agora é casado, né? É casado. E esse ser casado, que não é uma palavra, mas é um jeito de ser. Como ser católico. Às vezes me inquieta quando eu pergunto, qual é a tua religião? Padre, eu sou católico, mas não sou praticante. Como é mesmo essa história de ser católico e não ser praticante? É ou não é? Agora vocês imaginam se eu perguntasse para você, qual é o seu estado civil? Casado, padre, mas não sou praticante. Vocês já pensaram que devaneio seria esse? Casado, mas não é praticante. É como ser católico, católico e não praticante. Então não é. A vocação é dom de Deus. É Jesus que convida alguém. O discípulo seguidor de Jesus é alguém que vive a sua fé a partir da vida cotidiana, em um processo de conversão. O ambiente familiar é o primeiro campo de segmento do anúncio. As famílias constituem o primeiro lugar onde se vive e transmite os valores do amor e da fraternidade, da convivência, da partilha, da atenção e do cuidado. Vamos ler o que está em vermelho? A família
A família é o lugar privilegiado. É lá que a gente aprende as primeiras orações. Gente, isso é muito sério. É lá que a gente aprende a fazer o sinal da cruz. Olha, eu tenho, por exemplo, até hoje, todas as vezes antes da minha mãe de dormir, nós tínhamos que ir lá para o pé da cama dela. Com Deus eu deito, com Deus eu levanto, com a graça de Deus, do Divino Espírito Santo. Eu estudei psicologia, teologia e tantas outras dias, e nada tirou de mim essa oração. Eu só durmo tendo que fazer isso. Com Deus eu deito, com Deus eu levanto, com a graça de Deus, do Divino Espírito Santo. Quantas orações que eu aprendi na minha vida de padre? Quantas? Mas essa está lá. Aí de manhã, levanto, a primeira coisa que ponho no pé, levantei de manhãzinha, pisei na terra fria, benze meu corpo, Jesus e a Virgem Maria. Olha, quem me ensinou essa oração? Minha mãe, minha gente, minha mãe. Vocês imaginem, uai padre, mas o senhor é padre, e quantas coisas o senhor aprendeu? Quantos tratados de psicologia, de teologia, quantos? Ok, né? Ok, mas este foi na igreja doméstica, a primeira, quando eu comecei a entender que havia Deus, Espírito Santo, Maria e etc. Então, faz sentido, a família é o lugar privilegiado para se transmitir a fé. É o lugar privilegiado. E não tem essa história de que eu não tenho tempo de ensinar a fé, porque Deus vai te cobrar o que fizeste com os filhos que eu te dei, que tu não falaste de mim para eles. Falou de dinheiro, de profissão, de status e de tantas outras coisas passageiras, mas não falou do eterno, que sou eu. Então, família cristã, celeiro de vocações. A vocação é uma resposta de amor, porque é um Deus que chama e o indivíduo que responde, né? Um Deus que chama e o indivíduo que responde. Então, por isso é uma resposta de amor. Deus me chama, eu respondo sim ou não. A vocação de Maria para ser mãe de Jesus foi um convite. E ela respondeu, sim, eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Mas para cada um de nós, Deus deu um sapato, um calçado, né? E cada um vive do seu modo. O importante é que cada um descubra o que foi que veio fazer aqui. Nós não viemos aqui para o nada. O que foi que eu vim fazer aqui? Eu tenho que me achar. Então, a vocação é também uma resposta de amor. Olha, Deus nos chama para trilhar um caminho nesta vida que conduz a Ele, a nossa salvação. Mas para cada um de nós, como um bom pai, Ele nos dá esse sapato adequado, né? Que nos faz ser um chamado único. E cada um, Deus dá dons, talentos e os meios para seguirmos a caminhada cristã. Uns são chamados para o casamento, para a vida em família, outros para a vida religiosa, missionária, mas o que importa é que respondamos ao chamado de Deus. Estamos indo para o término. Deus se comunica conosco, você acredita nisso? E nos faz um chamado para nos santificarmos e ajudarmos a santificar os outros. O casamento é para isso. E eu sempre digo para os maridos, olha, casamento é para se fazer experiência de Deus. Casamento é para se fazer experiência de Deus. Como assim, padre? Fazer experiência de amor. E quem é Deus? Deus é amor. São João diz isso. Deus é amor. Se o casamento é para fazer experiência de amor, é para fazer experiência de Deus. Eu te ajudo a te melhorar como mulher, tu me ajuda a me melhorar como homem. Nós somos colaboradores, vamos nos retroalimentando. Ah, como é bom quando o casal entende isto. Porque não existe no casamento um está feliz, outro está infeliz. Ou os dois estão bem, ou os dois estão mal. É impossível. Por isso a palavra de Deus já não são mais dois, mas uma só carne, né? Então a gente tem que trabalhar sempre
para viver retroalimentando positivamente um ao outro. O marido me disse, a minha esposa tem 15 dias que está dormindo num canto da cama e eu na outra. E eu estou perguntando para ela por quê, porque ela não diz nada. Eu falei, mas como assim? E falei com ela. Mas é porque ele me ligou 14 vezes, padre, numa viagem. E ela se sentiu extremamente controlada, né? Me ligou 14 vezes. E ele disse que ligou porque queria saber que ela estava fora. Eu falei, olha, cresce. Adultos resolve. Criança faz birra. Adultos resolvem. Criança faz birra. Cara feia, dorme de costa, fica de bicão. Isso é coisa de criança. Adulto resolve. Sim ou não? Então, se tem alguém aí precisando crescer, por favor, nada de birra, nada de fazer birra, vamos resolver. E aquele homem já estava muito incomodado com isso, né? 15 dias, corpos próximos, corações distantes. Corpos próximos, corações distantes. Não pode ser assim. Continua. Vocação para servir com alegria. A família, como igreja doméstica, é um celeiro das vocações matrimonial, sacerdotal, religiosa, leiga, etc. Todos somos vocacionados ao amor. Todos somos chamados para duas coisas como cristão: amar e servir, servir e amar. Nós começamos o nosso encontro com essa afirmação: a quem você quer servir? Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A quem você quer servir? O mundo, as propostas? Ou Deus? Quem tem lugar na tua casa, na tua fala, nos teus projetos, na tua comunicação? A quem você quer servir? Então, a igreja doméstica é esse celeiro. Jesus nos deu o exemplo. Com sua morte da cruz, serviu a humanidade de todos os tempos. Era Deus, e mesmo como Deus, ele lavou os pés dos apóstolos, e os efeitos do amor são justamente a liberdade e a alegria. Como é a questão do servir na tua casa? A vez das coisas mais simples. Eu sirvo ouvindo, dando uma palavra, colaborando economicamente, visitando um doente. Como eu posso servir? Ajudando a lavar os pratos, a panela, trocando a fralda do neném. Porque a família, ninguém é empregado de ninguém. Então todos podem fazer tudo. Porque ninguém é empregado de ninguém. Somos uma família. A esposa disse, mas eu trabalho também 8 horas. O meu marido também. Eu chego em casa, ele tira os sapatos e põe o pé no puff. E eu chego em casa, tiro o sapato e vou fazer a comida. E ele está lá esperando que hora vai sair esse jantar. Por que ele não me ajuda, pai? Eu também trabalhei 8 horas. Digo, olha, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Resolvam. Vocês resolvam. Mas veja bem, é uma questão de perceber o outro como companheiro, né? Uma questão de perceber o outro como companheiro. Permanecer como Jesus. Jesus chama para a gente permanecer como Ele. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. E aí nós temos a Eucaristia. Jesus diz, quem come a minha carne, estabelece uma intimidade comigo, permanece em mim, e eu permaneço nele. Por isso, toda vez que eu comungo, não é mais Jesus no meio de nós, mas dentro de nós. Porque ele prometeu isso. Quem come a minha carne permanece em mim e eu nele. Nós montamos uma intimidade. Permanecer com Jesus é uma das dimensões importantes e profundas da vocação cristã. As comunidades dos discípulos viveram isso. Formaram com seus mestres uma comunidade de vida, onde se ensina, se aprende experiências de proximidade e intimidade com Ele. O chamado de Jesus para segui-lo é um chamado pessoal. Ele faz um convite que consiste em deixar-nos conquistar com Jesus, identificarmos com o seu projeto de amor,
a tal ponto de podermos ter os mesmos sentimentos, como disse São Paulo, os mesmos sentimentos dele. Proximidade é igual a estar junto. Essa dimensão é a raiz primeira e fundamental de Jesus. Proximidade e intimidade é estar junto, o termo proximidade. O primeiro sinal de desamor é o distanciamento. Sabe quando você diz, o que é que tem de estranho? Estou te achando distante. Proximidade. A proximidade, ela é importante porque ela me produz confiança, conhecimento, liberdade. E eu digo que nós só nos despimos diante de quem nos é próximo e íntimo. Então, quando o filho não fala com o pai sobre uma situação X ou Y, não tem intimidade, não tem proximidade, não tem intimidade. E aí no colégio que eu trabalhava, eu perguntei um dia para o garoto, vamos ver aqui, se você engravidasse a namorada, para quem que você contaria? Eu doido para ouvir ele dizendo, eu contaria para o papai. Ah, eu contaria para o tio. Contaria para o tio, porque o tio que era íntimo. Vocês estão entendendo? Quando nós não construímos intimidade, nós nos distanciamos. Não, meu filho é distante, padre. Mas ele não nasceu assim. Crie, alguém tem que dar o primeiro passo. Quem acolhe é quem dá o primeiro passo. E quem acolhe somos nós, mediadores primários. Na igreja, na família. Quem acolhe é quem dá o primeiro passo. Então, criemos intimidade, porque a intimidade nos fortalece. Eu posso ser eu posso dizer de mim, porque eu confio, né? Porque eu confio. Me é íntimo. Então, vocação é graça que une as duas coisas, o chamado e a resposta. O chamado de Jesus a seu seguimento é uma ação amorosa de Deus. É graça transformadora. O que é que Deus me chamou? Não sei, para ser padre. Porque eu era extraordinário? Não acho isso. O mais inteligente também não. E tive, às vezes, dificuldade na faculdade com algumas disciplinas, né? E tinham seminaristas muito mais inteligentes, com capacidade de compreender as coisas, do que o Padre Noel. Por que o Padre Noel? Não sei. Decisão de Deus. Merecimento próprio? Acho que não, né? Então, quando a gente diz assim, acho que a única questão foi, eu disse sim. Olha, o chamado de Jesus é o seu seguimento a uma ação amorosa de Deus e graça transformadora. Não depende dos méritos, dos estudos, das instruções da própria família, nem das riquezas, e nem como fez com os discípulos. Chamou o pescador, chamou o cobrador de imposto, chamou o médico e foi chamando gente de todas as categorias. Não há um grupo exclusivo. Eles chamam onde quer e como quer. Mas ele não só chama os que são capazes, mas ele capacita quem ele chama. Isso é que é bacana, né? Chamou Moisés, Senhor, eu sou até gago. Como é que eu vou enfrentar o faraó? Eu só sei cuidar de ovelha. Eu falarei por ti. Basta que tu te entregue. Eu falarei. E se o faraó perguntar, quem é que te mandou aqui? Diga que eu sou, me mandou. Ah, mas que eu sou é nome de gente? Eu sou, diga que eu sou, mandou me vir aqui libertar o povo. Basta que a gente se coloque. É Jesus exatamente que chama. Se você tem uma família, você é pai, você tem um casamento, você é mãe, Deus está contigo. Não se canse da maternidade. Se Deus te deu esses serizinhos, essas pessoinhas, esses filhos, Deus vai te dar condições favoráveis para educar para a vida, desde que você partilhe com Ele. Partilhe com Ele. Como é bom saber, eu não estou só. Existe um Deus que me diz coragem, eu estou contigo todos os dias. Não se perturbe o teu coração, creia em Deus e creia também em mim. É uma experiência pessoal que fazemos com Ele, né? Uma experiência. O chamado se dá apenas pelo amor gratuito de Deus, que deseja libertar, perdoar, salvar, plantar, e em todas as partes, as sementes de um mundo novo que nós somos todos convidados, que é
o reino de Deus, né? Que é o reino de Deus. Então, vocação é graça que une chamado e resposta. E como é que eu descubro e que eu vou entender que Deus está me chamando? Na escuta do chamado pode-se dar o milagre da resposta, da acolhida na fé. O Espírito vai suscitando dentro de nós a resposta da fé, renova o nosso coração, capacita e chama para o amor. Por isso, quem não escuta, não vai compreender. Para eu escutar, eu preciso silenciar, para poder escutar. Eu vou ouvir e vou dar sentido ao que eu escuto. Então Deus chama, mas será mesmo que é isso? Eu me lembro que eu pensei muitas vezes, olha, se for para eu entrar no seminário e amanhã eu vir embora, afaste de mim essa ideia de ser padre. Mas persistiu, e eu já estou aqui indo para 35 anos de vida sacerdotal. Mais da metade da minha vida, não é? Mais da metade da minha vida. E aí nós estamos chegando ao término, minha gente, na esperança de que tantas coisas que a gente foi falando por aqui, alguma coisa tenha chegado ao coração. E possa ajudá-los assim, bom, mas esse ponto, o padre falou 1000 coisas, ficou 2. Ótimo, né? Ficou 2 no meu coração, na minha mente, que eu acho que pode fazer sentido. Levar para o meu casamento, para a minha família e para o meu coração.